Fala nação, salve salve, bora lá falar deste jogo do Cruzeiro, a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, após 3 anos aí o Cruzeiro voltando a fazer um jogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Corinthians fora de casa e derrota por 2-1, infelizmente o Cruzeiro reestreia na Série A com uma derrota, segunda derrota em jogos oficiais com o Pepa, né, e aí dos 4 jogos que ele fez, contando o amistoso e o jogo treino, 2 vitórias e 2 derrotas agora. E quando estava realmente valendo, oficial, o Cruzeiro não conseguiu a vitória. Bom, vamos comentar então aqui no canal Cruzeiro, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Já vou pedir também para você deixar aqui o seu comentário a respeito do jogo, vai falando aí quem foi o melhor na sua opinião, o pior, o que te incomodou, o que te agradou nesse jogo do Cruzeiro. Por mais que tenha derrota, tem coisas positivas para a gente poder comentar aqui a respeito disso. Estava aqui, ó, fazendo as minhas anotações, os pontos que eu observei no jogo, aquilo que deu para tirar de algo bom ali e de ruim também, pra gente poder comentar aqui com vocês, como eu sempre falo aqui no canal Cruzeiro. Tô até demorando um pouquinho para postar o pós-jogo, porque eu tô tentando analisar mais com calma. O momento é bem crítico, a gente não pode falar qualquer coisa aqui, né, com calor da emoção, porque acaba falando besteira. Mas olha só, gente, eu queria dizer assim, diretamente do jogo, eu vi uma partida muito equilibrada. Para quem esperava que o Cruzeiro seria goleado, né, que não ia conseguir dominar a partida em nenhum momento, que o adversário ia pressionar e tudo mais, por mais que o Corinthians não esteja, aquilo tudo também, mas é o Corinthians, é o time que tá na Série A e tudo mais, aí isso acho que quebrou aí, né, foi por água abaixo, porque o Cruzeiro conseguiu realmente equilibrar muito bem a partida, não foi um domínio total do Corinthians. Em alguns números a gente pode observar a questão de posse de bola e passes trocados. O Cruzeiro aí teve quase 60% de posse de bola, e nos passes aí foram 576 contra 406 do Corinthians, né? Inclusive o Cruzeiro teve precisão maior e tudo mais na questão dos passes. A grande questão é que o Cruzeiro teve uma organização tática, a gente consegue perceber isso, que o Pepa conseguiu falar isso no Cruzeiro, né? Ali de organizar taticamente o time, mas a gente consegue perceber alguns erros que ainda aconteceram também na derrota contra o Náutico, né? É um time que tem a bola no pé, mas é lento, principalmente no último terço do campo ofensivo. É lá na frente, na decisão, no último passe, na finalização. O Cruzeiro parece que está desentrosado no ataque. Hoje a defesa foi melhor do que a gente estava vendo em outros jogos, tanto é que o lateral esquerdo, o Marlon, e também o Richard, que fica ali no sistema um pouco mais defensivo também, né, como cabeça de área ali, ajudando a sair um pouco mais de bola, para mim foram os melhores jogadores do Cruzeiro. Agora os piores, o Wesley novamente, Gilberto, até o mesmo Bruno Rodrigues, que estava errando muito. Então assim, o meio pro ataque ali do Cruzeiro não tá legal. E aí o Pepa vai ter que tentar reinventar. Porque, por exemplo, mais uma vez ele escalou o Wesley. Desta vez colocando o Wesley inicialmente pela direita, o Bruno Rodrigues pela esquerda. Aquilo que a gente sempre espera do Bruno Rodrigues, jogar na esquerda. Mas não surtiu efeito, né? O Wesley, talvez eu acho que, se a gente usar talvez o Stênio neste momento, vai ser melhor. Talvez usar o Daniel Júnior, talvez vai ser melhor. Então não pode ficar o tempo inteiro insistindo em jogadores que não estão conseguindo trazer resultado ofensivo. O seu Gilberto também, ele precisa dessa sombra. A gente precisa saber se o Henrique Dourado vai chegar ou não. O Matheus Davoni relacionado está sendo. E se o Henrique Dourado vai ser anunciado ou não, né? O Cruzeiro tem pouquíssimos dias para anunciar algum outro jogador. Precisa sim de reforços, né? Então é preocupante este momento. Outra coisa que eu tinha notado aqui, ó, a fragilidade defensiva hoje, a gente não viu tanto quanto em outros jogos. Porém, o que a gente pôde observar aqui no lance do gol do Corinthians, que me incomodou bastante, é que o Ramiro sai para tentar... Aliás, na verdade, o Ramiro sai da marcação e o Oliveira tenta antecipar justamente porque o Ramiro não conseguiu dar aquela marcação lá na frente. E na hora que dá aquilo ali, ele sai, abriu a zaga, os caras colocam uma bolinha assim, infiltrando na zaga, e o Corinthians consegue fazer o gol. Então, mostrou um erro defensivo do Cruzeiro. E aí o Lucas Oliveira acabou falhando isso aí, fez o seu gol depois lá. Muito obrigado pelo primeiro gol do Cruzeiro na temporada na Série A de volta. Mas ainda é meio inseguro alguns lances ali. Mas assim, hoje não foi aquela pior parte do Lucas Oliveira do que a gente tem visto aí, né? Mas eu prefiro destacar o positivo aí, principalmente do Richard, que jogou bem ali, conseguiu ajudar na defesa e também nas principais saídas de bola ali. Pra mim, eu acho que foi ele com o Marlon ali os melhores jogadores ali. Mas o Cruzeiro mal aproveitou, cara, alguns espaços que o próprio Corinthians dava, sabe? Infelizmente, eu acho que, assim, teve oportunidade, né? E não conseguiu aproveitar bem esse espaço, um destaque que eu tinha feito aqui. Então eu acho que essa falta de entrosamento no ataque do Cruzeiro, não sei se é isso, mas eu acho que esbarra em outro ponto, que é aquilo que eu já falei em outro pós-jogo aqui. O Cruzeiro
tá chegando até a bola, constrói a jogada, mas falta a técnica. Os jogadores do Cruzeiro são limitados tecnicamente, né? E principalmente agora esses caras da frente. Porém, o Bruno Rodrigues a gente sabe que entrega mais. O Gilberto a gente sabe que entrega mais, né? E alguns jogadores estão devendo. O Wesley aí, pô, tá difícil. O Matheus Vital foi até participando ali na frente. Ele vem pela esquerda apoiando junto ali com o próprio Bruno Rodrigues. E o Marlon atuou muito. O Cruzeiro foi o lado esquerdo do Cruzeiro, funcionou bem melhor hoje, né? O lado direito com o William lá já não foi tão legal assim. E é porque mesmo também que o Wesley estava do lado dele. Mas olha só, gente, o Rafael Cabral hoje também um dos melhores no campo, salvou várias vezes, foram 5 defesas aqui, né, contra uma do Castro, 5 defesas do Cabral, ele salvou muito ali. Agora, olha, observe aqui uns números que a gente consegue ver, o Cruzeiro teve menos desarmes, menos interceptações e menos cortes. Isso aqui mostra, né, que foi um time mais, não conseguiu ser um time tão tem uma combatividade hoje no meio de campo. E aí o Corinthians teve mais, acabou às vezes aproveitando esses espaços aí. Mas é isso, cara, olha só, derrota é sempre ruim, né, é complicado, fora de casa a gente já esperava isso, mas também não foi aquela pior derrota. Só que esse discurso é chato, né, ficar falando assim, o Cruzeiro jogou bem, mas perdeu, porra. Então, aquele negócio, próximo jogo agora então é contra o Grêmio, né, e aí é difícil também, jogo na Arena Independência, bora torcida, bora fechar. Eu postei no Twitter lá pra não ter tanta negatividade, porque eu fico triste quando a galera começa a jogar contra o clube. Isso eu não gosto. Agora, criticar e falar mal, como eu falei aqui neste vídeo, pontuando as coisas que aconteceram no jogo, isso aí eu gosto de falar, isso eu gosto de criticar. Agora, jogar sempre pra baixo, né, aquela negatividade ruim, trazer que o time não vai ganhar, que é tudo lixo, que bola, isso aí eu não vou fazer, cara. Eu sei que é limitado tecnicamente, vou pontuar os erros aqui, Gilberto não acerta, o Bruno Rodrigues hoje foi mal, como eu falei, o Wesley não dá. Isso eu vou sempre ficar falando, o Ramiro também é outro que tá atrapalhando, eu acho que ele é muito lento, ele atrapalha essa dinâmica do meio de campo. Então, assim, eu acho que falta um cara ali no meio, sabe, pra articular junto com o Matheus Vital. Talvez o Daniel pode ser essa parte criativa, talvez, é o que tem das opções, né? Talvez ele seja essa parte criativa, talvez o Stênio pode render muito mais do que o próprio Wesley tá rendendo. Então é isso que eu tô vendo, e essa é a minha opinião aqui, é um pouco longa aí deste pós-jogo, né, de Corinthians 2-1. Teve o lance que eu esqueci de falar também, né, que é empurrando, até o Pepa reclamou, que o cara empurrou, né, o Machado lá, né, o Ju acabou empurrando. Mas é isso, ele reclamou da arbitragem, alguns vão falar que foi falta, outros que não. Questionar isso é uma coisa, eu acho que não pode tirar aí a questão do que foi o jogo em si, que eu acho que é mais importante. O Cruzeiro precisa acelerar esse último terço de campo, precisa ter mais entrosamento no ataque, e o ataque precisa corresponder, porque aí depois uma bola chega na defesa e a gente tomar os gols como tá tomando, aí é foda, né? Mas vamos que vamos. Outro ponto, só pra gente finalizar, cara. As finalizações do Cruzeiro, aquelas são dentro da área, acaba errando. Ok que teve algumas que de cabeça, né? Mas os chutes de fora, sempre interceptados, sempre bloqueado, na verdade. Precisa mesmo treinar a finalização, viu, Cruzeiro? Porque senão vai ser muito complicado aí a sequência da temporada. Valeu, deixa o like no vídeo, inscreva-se aí se você não for inscrito. E até segunda-feira tem pós-jogo não, né? O podcast do canal Cruzeiro, 8 horas da noite, resenhando e tudo sobre essa estreia do Cruzeiro. Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.